pessoal! Bem, hoje nós vamos falar de boliviano com a massa de aipim, certo? Então, o boliviano, o recheio dele é um recheio diferente, né? Todo mundo quem conhece sabe que ele tem alguns detalhes que tem que ser acrescentados no tempero, tá bom? Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar vou lhe mostrar aqui, dos ingredientes que nós vamos precisar hoje para o boliviano feito com massa de aipim. Então, aqui a gente vai precisar do aipim cozido, já na panela de pressão, o aipim cozido. Vamos precisar de manteiga, farinha e o açúcar com canela. Veja bem, eu vou precisar de açúcar com canela e também farinha para polvilhar. Os outros salgados todos, a coxinha que eu passei essa semana e também o croquete ontem, ele foi polvilhado com a farinha de mandioca. No caso do boliviano, já vai ser com a farinha de trigo, porque tem que ficar com a textura, a superfície bem lisinha, para poder a gente polvilhar com o açúcar e a canela, certo? Bem, aqui tá o meu aipim cozido, eu já acelerei alguns itens. No caso, você pega o aipim e cozinha só na água, sal, bota um pouquinho uma cebola, bota também folha de louro para pegar o sabor, certo? E aqui a gente já tá com o aipim amassado, então nós vamos amassar bastante e vamos amassar a quantidade que a gente vai precisar. Aqui no caso é suficiente essa quantidade que a gente precisa. Pronto. O que a gente vai acrescentar? Essa massa tem que estar bem amassada, certo? Para poder fazer as bolinhas. Eu acrescento aqui agora manteiga, um pouco de manteiga. E a farinha de trigo. Bota uma quantidade, vou colocando aos pouquinhos para poder pegar a minha textura. Depois eu vou colocar a minha mão na massa mesmo, quando eu terminar aqui de misturar tudo, vou colocar a mão na massa para poder fazer as bolinhas. Então, enquanto ela tá misturando, eu vou mostrar aqui o meu recheio. O meu recheio, como eu tava falando pra vocês, o que é que ele leva? No caso aqui é carne, também tem ameixa ou passas, aí é de gosto de vocês. Pimentão, azeitona, tempero verde e pimenta. A pimenta, que é o caldinho de picante que você coloca, você vai colocar conforme o pedido do cliente. Você vai, quando se pede boliviano, né, de encomenda de boliviano, você procura saber do cliente se ele quer bem picante, certo? Se não quiser, aí você bota pouco. E tem cliente também que não gosta de picante, viu? Boliviano é picante, mas tem cliente que não gosta, certo? Então aqui na massa, ó, já estou com a massa. Se precisar colocar mais farinha, eu coloco. Se não, então aqui já tá no ponto, né? Pegar a manteiga, colocar na minha mão, pra poder eu fazer aqui, ó. Eu unto minha mão pra fazer as bolinhas. O boliviano, o formato, a gente geralmente aqui, a gente faz um formato redondo. Né? A gente faz o formato redondo, bota o recheio. Tem gente também no boliviano que gosta de colocar milho.
milho verde e algumas pessoas também colocam até ovo cozido. Eu não gosto de colocar, mas aí é o gosto de cada um. Você pode até perguntar do cliente como é que ele quer o recheio, certo? Porque aí vocês podem acrescentar, nesse caso, o ovo cozido, que você tritura ele todinho, e também o milho verde, né? O caldo de milho verde. Então, a gente faz uma bolinha e vai empanar. Vai empanar aqui, ó. Este aqui é meu boliviano. Então, aqui eu já empano ele e vai para a fritura, certo? Aqui no caso vai para a fritura. Então, repare só. É uma massa saudável, porque ela é de aipim, leva pouca manteiga e a farinha de trigo só para dar a textura, né? E aqui a massa, ó, é uma massa fácil. Fez, ó, saudável para a criançada. É uma maravilha, porque não é uma fritura pesada. A gente sabe que as frituras hoje levam muita gordura, banha, né? E o de aipim não. O de aipim, como já tá falando, o aipim tem suas qualidades, a gente sabe, vitamina A, inclusive, né? E tem os benefícios da mandioca, que é a mesma coisa do aipim, né? Que é a mandioca mansa. A mandioca mansa. Então, aqui tá o meu boliviano. Aí, ó. Já tá aqui. Vocês já deixam também esta massa, esse prato pronto para polvilhar depois de frito. Depois de frito, já deixo uma vasilha com açúcar e canela para polvilhar o boliviano, certo? A quantidade de manteiga que a gente usa na massa não é muito, é só a manteiga para poder soltar a massa, uma quantidade para soltar a massa. Esse recheio também é simples, é a carne cozida, aqui o boliviano. O recheio é a carne cozida com azeitona, com passas. Como eu falei antes, pode colocar o milho cozido ou ovo cozido também. Isso. E a pimentinha, né? E aqui no caso a gente botou um picante leve. Um picante. Tem criança que não pode comer. É, tem criança que não come picante, né? Mas pode botar leve. Fecha aqui, ó. Fechou. Fez a bolinha. É isso, é fácil. Fez armou a concha. Colocou o recheio. Aí tá fazer, aí ó, abriu. Fez a concha. Colocou o recheio. Fecha a costura, dá uma costuradinha. E sai qualquer coisa que prender na mão, bota a manteiguinha, que ele solta na mesma hora. É só a medida que precisa para poder fazer a liga. Você percebe a massa, você percebe quando a massa tá boa de armar e que não tá. Também pode até colocar manteiga ou farinha de trigo. Mas aqui no caso foi manteiga, você percebe. Pronto, então aqui tá meu boliviano. Aqui tá o boliviano. Aí que eu vou precisar do óleo bem quente pra poder... Não, pode ligar acender o óleo. Aqui é o polvilho. Olha, gente, quanta coisa a gente pode fazer com aipim. Vocês viram quantos salgados você pode fazer com aipim? Vários salgados. E a parte disso tudo é que ele é saudável e fácil e barato, certo? Eu fiz segunda-feira a empada, na terça a coxinha, na quarta eu fiz o croquete, hoje eu tô fazendo o boliviano, certo?
Então, e também tem o risoles. Tudo isso você faz com aipim. Simples, porque nós sabemos que os salgados do mercado de hoje, que se vende, ele leva muita banha, né? A gente tem esse conhecimento, que ele leva muita banha e muitas vezes não é saudável. Por isso que a Desça da Copioba começou a diversificar um pouco essa questão dos salgados com aipim, porque são salgados bons e saudáveis e saborosos. Muito saboroso, muito. Você realmente come até o final. Você às vezes come uma coxinha de rua e no finalzinho da coxinha você acaba não comendo aquela massa gordurenta, você joga fora, né? Já no caso da massa do aipim, você saboreia a massa até o final, porque realmente é gostosa. É o aipim mesmo cozido, normal, só que leva, às vezes vai para fritura, depois vai para o forno, certo? E no caso do aipim de forno, nós estamos aqui com a empada e nós temos também o pastel de forno, que também vai, certo? Então, olá, gente. Deixa eu acrescentar aqui o pessoal. Então, o aipim, só com aipim, você pode fazer uma festa todinha com massa de aipim. Só com aipim. Entendeu? Bem, agora a gente vai fazer a fritura. Como eu tava falando pra vocês, a gente tem que preparar o óleo. Tem que ver se o óleo está... Esperar esquentar, aquele teste que eu sempre colocando o palito, né? Pra poder ver se ele pega a temperatura, que é um teste que nós fazemos. E nós jogamos o palito de fósforo. Pode colocar, mãe. Nós jogamos o palito de fósforo no óleo para ele sinalizar a temperatura do óleo, certo? E também temos que deixar já do ladinho uma vasilha com o papel toalha para escorrer, certo? Então aqui, ó, quando o palito acender, tá no horário de a gente fritar o nosso boliviano. Então o nosso boliviano já vai ficar aqui. Pode até pegar, mãe, pra cá, porque a gente já frita ele. Fácil, né, gente? Rápido, fácil, muito simples, muito, são produtos assim que vale a pena você empreender, é muito lucrativo e o cliente fica sempre satisfeito, porque a gente tem que vender qualidade, né? E sabor é que não falta aqui no caso dos produtos da Desça da Copioba. Todos são saborosos. A maneira que você ensina, esses truques tudo. Tô passando, é como minha mãe tá aqui falando, né? Os truques todos que a gente aprendeu durante esses anos, 25 anos de cozinha, passando para você já mastigadinho. Tudo você já sabe. A gente levou tempo, ó. Acendeu aqui, já tá na hora de colocar o boliviano. Então assim, vocês já estão pegando tudo mastigadinho aí. Não vai esquentar a cabeça. A gente levou tempo para poder pegar alguns macetes. Levou tempo para poder pegar o macete, como fazer as coisas. E agora a gente já tá dando tudo mastigadinho para vocês ganhar o dinheiro, né? Então aqui vai fritando, ele pega logo a cor. Quantas coisas a gente perdeu que não sabia, que não botava, estava tudo... O óleo estava frio, não podia correr o dedo. Porque no início da nossa vida, muita coisa a gente perdeu. Porque a gente assim, se perdia, né? Não sabia direito a temperatura, não sabia a consistência da massa. Então, o óleo estava quente demais, acabava perdendo o produto. Isso a gente já está passando para vocês mastigado. Vocês não vão ter esse problema, porque a gente já está dando todos os truques, todas as dicas, entendeu? Isso que é importante. Aí vocês já vão passar, já vai pular essa etapa que a gente passou dos prejuízos, que não foram poucos. Mas a gente
tá aqui já passando para vocês, mastigadinho tudinho. Então, deixa eu lembrar para vocês o canal do Telegram, para quem tem interesse de empreender, é um canal que tá lá com o curso para vocês aprenderem todos os produtos desde a Cupioba. Então vão se inscrevendo, deixando lá, porque na hora a gente vai passar o curso para vocês, para quem tem interesse de empreender com bolos, salgados, biscoitos, tudo isso tem lá neste curso que a gente vai passar para vocês, entendeu? Então, vou mostrar para vocês agora o boliviano como é que tá saindo. Tá todo bonitinho. Ele quando sai, ele sai bem crocante. Aqui, ó. Ó que maravilha. Então aqui você bota o dedo, ó, durinho, ó. Durinho, crocante. Se botar com óleo frio, ele fica cheio de óleo. Fica mole. Se botar com óleo frio, minha mãe aqui tá dando a dica, que é pra lembrar, quando você não pega a temperatura certa do óleo, que você mergulha o salgado, qual a tendência? A massa chupar o óleo todo, ele fica cheio de óleo, entendeu? E aqui no caso, o boliviano tá todo por um seco. Aí, tá aqui fritando o restante. Ai, eu fiz bandejas e bandejas de salada. Muitas bandejas. Eu me sinto cansado só de ontem. Então aqui, ó. Quase no finalzinho, para vocês verem como é que fica. Aí, depois desses bolivianos já aqui todos assados, nós vamos agora polvilhar no açúcar e canela. Açúcar e canela. Repare que ele não tem óleo. O óleo que tem aqui é da espumadeira. Mas ele, ó, não tem, não fica. Tá vendo? Quase nada aqui, ó. Ele é seco. Então aqui, nosso boliviano. Agora ele vai para polvilhar. E na hora de entregar para o cliente, a gente entrega assim, arrumadinho, numa bandeja. Então, esses salgadinhos você pode vender em torno de 90 a R$1. Se o cliente pede uma bandeja, geralmente é com 50 ou 60 unidades, você vende a R$60 a bandeja, dependendo se for vender mesmo a R$1, né? E você, no caso, se o cliente não quiser que você coloque este fundinho e essa forminha aqui de saia, se o cliente não quiser, você pode fazer um preço mais em conta, porque às vezes a gente acrescenta esse valor de R$1 justamente porque tá incluindo esses itens, certo? Então tá aqui o nosso boliviano de aipim. Simples, rápido, um custo bom que você pode produzir, saudável, que isso que também que é importante, que é uma coisa saudável, porque você não tá fazendo uma fritura de margarina, nem de óleo, nem de banhas, né? Você faz com o próprio aipim, leva pouca manteiga, como eu mostrei para vocês, a farinha de trigo só para modelar e faz o boliviano. Lindo, maravilhoso e gostoso. Então, gente, é isso aí.
o nosso boliviano de aipim, certo? Hoje a gente não polvilhou o aipim com a farinha de mandioca, aquela que eu falei da Cupioba de Nazaré, mas nós temos o aipim que também é de lá. Nazaré também planta muita mandioca, certo? Muito, muito mesmo. Então hoje a gente botou só o boliviano, polvilhou na farinha de trigo. Você vê quanta coisa boa tem na Cupioba, que é praticamente distrito, município lá de Nazaré. É uma região pequenininha, lá em Nazaré das Farinhas. As pessoas ficam me perguntando o que é Cupioba. Essa região famosa, que ficou conhecida por causa da farinha, onde Nazaré comercializava essa farinha toda. E Nazaré também ficou conhecida com a parte Nazaré das Farinhas por causa da farinha. Também hoje tem a feira de Caxixi e tem outras coisas mais que aos pouquinhos eu vou soltando para vocês conhecerem essa terra linda e maravilhosa, conhecida também como Terra Morena. Tá bom? Então amanhã a gente se vê com outro prato da região que eu vou fazer amanhã, provavelmente também de aipim ou risoles. Certo? Um abraço e até amanhã.